Olá, pessoal, tudo bem? Estamos entrando aqui, vou aguardar uns segundinhos para vocês entrarem aqui conosco. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos em final de jornada, sexta-feira à tarde, né? Como os adolescentes falam, sextou. Bom, eu dou as boas-vindas a todos. O intuito dessa live é a gente começar uma conversa aqui sobre esse retorno das aulas presenciais. Eu sei que está todo mundo meio desanimado, né? Porque parece que esse momento do retorno não chega nunca. Mas, de qualquer maneira, eu acredito firmemente que quanto mais a gente se preparar para esse momento, é melhor e mais proveitoso ele será. Então, independente se a gente vai ter isso acontecendo em setembro, em outubro ou no começo do ano que vem, de qualquer maneira, a gente precisa fazer um trabalho de preparação, né? E para quem não me conhece, meu nome é Lúcia Rodrigues Alves, eu trabalho na Seven Educacional. A gente tem como especialidade principal o trabalho com programas bilíngues, com consultoria educacional, e agora a gente está fortemente fazendo esse trabalho de ajuda, né, e de implementação e de trazer para as escolas esse movimento da escola digital. Né? A gente já trabalha há algum tempo, principalmente nos nossos centros de idiomas, com o ensino híbrido. Então, para nós é até assim, é o lado bom dessa crise toda, né? A gente perceber que talvez processos de digitalização da escola que demorariam mais 5 anos para acontecer, tiveram que ser precipitados e tudo veio para mais cedo, né? Então, falando dessa questão do ensino híbrido, eu acho que é importante, né? Imagino que aqui a gente tem vários professores, vários coordenadores, né? O professor ele tem uma visão sobre o que vai acontecer no retorno às aulas, quem está na coordenação, na liderança escolar tem outra visão, mas esse termo ensino híbrido tem sido usado em tudo quanto é canto, nas mídias, nas conversas. E eu realmente acredito que o ensino híbrido pode ser um caminho muito interessante para esse período de revezamento de alunos, essa fase em que a gente ainda tem parte dos alunos em casa e parte dos alunos indo para a escola, mas eu acho que é importante a gente conhecer melhor o que é o ensino híbrido, né? Então, assim, acho que eu gosto de começar dizendo que não é ensino híbrido. E aqui, olha, eu vou deixar para vocês, tá? Quem quiser, depois o PDF dessa live, eu deixei aqui o meu contato de WhatsApp, ok? É só vocês me mandarem uma mensagenzinha. Eu vou deixar o meu contato de WhatsApp em todas as telas durante essa live e de vez em quando eu retomo para explicar para alguém que tenha entrado um pouco depois, tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto, né, da questão do ensino híbrido, eu acho super importante explicar o que é ensino híbrido de verdade e começa explicando o que não é ensino híbrido. E isso que eu vou dizer aqui, vejam, não tem nada a ver com dizer que determinada solução seja ou não seja uma boa solução, tá bom? Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui a aula tradicional, e de repente eu pego essa aula que está acontecendo ali presencialmente com 15 alunos, né? Pensando aí na fase de revezamento. E aí eu televisiono, né? Eu gravo e passo ao vivo para os alunos que ficaram em casa. Não é porque eu estou fazendo isso que eu esteja usando o ensino híbrido,
ok? A gente está usando de uma tecnologia para resolver uma situação específica, né? Que é essa questão dos alunos estarem em 2 espaços diferentes. Então, não é ensino híbrido você trazer uma aula tradicional, expositiva, e simplesmente pelo fato da gente estar usando um recurso digital para que ela chegue ao aluno em casa, que isso seja o ensino híbrido. Nem é a gente ter essa aula expositiva no ambiente digital e lição de casa no digital. Tá bom? Então, de novo, sem aqui fazer nenhum julgamento se usar de uma aula tradicional televisionada e ali ao vivo, né, e a lição de casa no digital, se isso é uma boa solução ou não. Na verdade, assim, a gente teve que fazer muito disso, só que não seria aula tradicional televisionada, a gente usou das aulas ao vivo, né, pelo Meets, pelo Zoom, pelo Teams e assim por diante. Outra coisa que é muito importante quando a gente está falando de ensino híbrido, ele é uma abordagem de ensino que tem pressupostos teóricos que o embasam. Então, vejam, uma visão de ensino-aprendizagem baseada em memorização de conhecimento não conversa com o ensino híbrido. Então, o ensino híbrido não é apenas eu incorporar um pouco de tecnologia num modelo educacional tradicional, em que o aluno, por exemplo, escuta o professor durante aulas expositivas, aí depois, um dia antes da prova, ele vai e faz um trabalho de memorização daquelas informações, porque aí depois, na prova, ele devolve aquilo para comprovar, de alguma maneira, que ele pôde reter, né, e memorizar, guardar dentro do seu cérebro aquele conjunto de informações. Então, obviamente, se ensino híbrido não tem a ver com isso, ele não tem a ver com pegar aquela prova tradicional que a gente usava no passado, né? Quando a gente tinha aula presencial normal, que era depois de um mês de aula, a gente faz aquela prova de 3, 4, 5 folhas, dá para o aluno, ele fica 30, 40, 50 minutos ali para resolver aquela prova. E aí, eu pegar uma prova desta natureza e simplesmente colocar ela num Google Forms ou no Microsoft Forms ou qualquer outra ferramenta digital em que eu simplesmente faço uma transposição da prova tradicional para uma prova tradicional digital, isso também não caracteriza o ensino híbrido. Então, isso é bem importante. Aqui, de novo, eu não estou fazendo avaliação se usar essa prova mais conteudista, em que pega às vezes até o conteúdo de 3 meses de aula e tenta fazer ali uma mensuração do quanto aquele conhecimento todo foi retido por um determinado aluno. Nem estou avaliando se isso é bom ou ruim, eu acho que tem um espaço para isso, mas isso não conversa com a proposta do ensino híbrido. Então, já que eu entrei primeiro falando para vocês aquilo que não é ensino híbrido, agora a gente vai entrar no que quais são os pressupostos de ensino-aprendizagem que embasam o ensino híbrido. Até porque, vejam, o ensino híbrido já existe há muitos anos. Tem muitas escolas que já têm uma trajetória de 8, 9, até 10 anos de incorporação da abordagem híbrida para a sua construção das suas práticas educacionais. E aqui, olha, só voltando para quem entrou agora, o material, o PDF dessa live, eu posso mandar para qualquer um de vocês. Deixei aí o meu WhatsApp, é só me mandar uma mensagem de texto e eu encaminho esse PDF para vocês, tá bom? Então, vamos entrar especificamente no que é o ensino híbrido. E aqui eu fiz um resumão, tá? Primeiro, o ensino híbrido, ele é uma abordagem de ensino-aprendizagem onde o digital, ele entra
como uma ferramenta instrucional, não para substituir a aula presencial que por algum motivo não acontece no presencial. Todos os recursos digitais, eles são usados como uma ferramenta de aprendizagem para que a competência digital dos alunos seja desenvolvida. Então, não é simplesmente um recurso que eu uso para um momento de crise, né? Dessa situação em que as escolas estão fechadas. Né? Não é, porque se for assim, quando as escolas reabrirem totalmente, você pega aquelas ferramentas digital e joga fora, não usa mais. Mas na abordagem, no ensino híbrido, você usa as ferramentas digitais de propósito para que, além do conhecimento de geografia, de história, de inglês, né? No caso da gente aqui da Seven Educacional, que trabalhamos muito com programas bilíngues, né? Além do estudante adquirir a segunda língua, ele também adquire competências digitais. Então, é por isso que as ferramentas digitais são incorporadas como ferramentas do professor. Então, o ensino híbrido, ele não vai, por exemplo, incorporar uma disciplina de computação, uma disciplina de tecnologia necessariamente. Você pode ter todo o desenvolvimento do ensino híbrido por meio das disciplinas tradicionais, história, geografia, ciências da natureza, língua inglesa, língua portuguesa e assim por diante. Outra coisa que é muito importante a gente falar sobre ensino híbrido é que a gente também usa as ferramentas digitais para desenvolver a autonomia do estudante. Então, o estudante, ele precisa se compreender como um sujeito que também é responsável pela sua aprendizagem. Então, no que ele busca, por exemplo, na internet, por informações, ele faz uma pesquisa, ele assiste uma videoaula, ele assiste um vídeo do YouTube e busca o conhecimento em blogs, em ferramentas diversas desse mundo virtual, ele está mais ativo e mais autônomo em relação ao seu próprio desenvolvimento. Né? Diferente de uma abordagem mais tradicional, em que o professor transmite todo o conhecimento, né? E aí o aluno fica só passivo. Então, assim, se o professor não me contar aquela informação, não cabe a mim, né? Não cabe a mim buscá-la. Então, o ensino híbrido, ele tem esse foco muito forte na autonomia. Outra coisa que, assim, é muito mal compreendida é que dentro da educação com essa vertente híbrida, a gente tem uma preocupação muito grande para que seja uma educação voltada para o sucesso. Então, no modelo tradicional, a gente ainda tem muitos vínculos e práticas que levam parte do nosso alunado para experiências de insucesso com a aprendizagem. O ensino híbrido tem uma preocupação muito forte desse sentimento de sucesso, desse sentimento de evolução contínua e individualizada em cada aluno. Então, por isso que aí o digital, ele é muito importante, ele ajuda muito. Porque na medida, por exemplo, que eu trago uma ferramenta digital, eu posso personalizar essa ferramenta, eu posso oferecer mais atividades para que um aluno que precisa de mais tempo naquele campo de conhecimento, ele possa ter mais tempo, para que outro aluno que não precisa de tanto tempo possa passar mais rapidamente e se dedicar a outro tipo de saber, onde ali sim ele ou ela precisa de mais tempo.
Então, essa questão do sucesso, quando a gente fala do trabalho híbrido, pensando aí em desenvolvimento de projetos, em desenvolvimento, em trabalho com jogos, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a um pouquinho, tudo isso é para criar esse efeito positivo e de vitória para cada um dos estudantes. Então, notem que quando a gente fala de trazer o ensino híbrido, agora na retomada das aulas, não é só híbrido no sentido de que mistura digital e presencial. Ele é híbrido por outros pressupostos. E aqui eu finalizo essa parte mais teórica, né, que esse termo de aluno enquanto protagonista, surge o tempo todo, né, no nosso dia a dia, nos congressos em que a gente participa. É sempre um desafio e vejam, é muito difícil para a gente nós fomos alunos não protagonistas. E aí, como é que a gente põe o nosso aluno numa posição que nós não vivemos? Eu não sei se entre vocês, coloquem aqui no bate-papo para eu dar uma olhada se algum de vocês viveu essa experiência de ser um aluno protagonista, ou se não, se realmente todos nós aqui nessa live temos a experiência desse aluno coadjuvante, né? Porque isso é muito difícil. Quando a gente não teve aquela experiência e a gente tem que trazer essa experiência para a nossa prática. E proporcionar essa experiência para outras pessoas. Isso realmente é um grande desafio. Então, aqui no caso do ensino híbrido, o aluno ele é muito protagonista na medida em que, por exemplo, quando eu falo de usar vídeos como uma ferramenta de aula, não é só o vídeo gravado pelo professor, mas vários vídeos gravados por vários alunos. Né? Olha aqui, a Fabiana, acho que deve ser Fabi, falou que ela não foi uma aluna protagonista. Eu também não, Fabi. Né? Eu sempre fui aquela aluna que ouve. Então, obviamente que a minha experiência me diz assim, se agora eu tenho que gravar aulas ou fazer aulas online, por causa da pandemia, porque a escola está fechada, a gente também se programa naquela experiência que a gente teve. Então, a gente pega o celular, a câmera e fala. Então, aqui, vejam, eu soltei uma pergunta, porque, vejam, mesmo aqui, olha como é normal. A gente que viveu isso, quando vocês estão aqui numa live, né? E a live ela tem essa limitação que eu não consigo colocar vocês para estarem efetivamente fazendo algumas coisas, né? Executando esse papel de protagonista, mas mesmo aqui no bate-papo, a tendência nossa não vou participar, né? Igual quando o professor da nossa época fazia uma pergunta, só 2 ou 3 levantavam a mão, né? Então, no ensino híbrido, isso se inverte. O aluno fazer vídeos, o aluno pesquisar o conhecimento e ele contar para o colega sobre o conhecimento que ele pesquisou e eles fazerem trocas, um corrigir o outro, isso é que é trazer o aluno para o protagonismo. Então, aqui, quando a gente voltar para a sala de aula presencial, dentro da fase do revezamento, o que eu sinto que vai surgir fortemente será o uso de videoaulas. É isso mesmo, Fabi, troca de ideias, tá? Essa composição, por isso que eu estou fazendo perguntas para vocês aqui no bate-papo, porque a gente precisa se acostumar a nós sermos protagonistas, ok? Então,
aqui voltando quando a gente voltar para a sala de aula presencial apenas com 30 a 35% dos alunos, tem aquela saída de televisionar ao vivo aquela aula presencial, mas isso não é uma saída muito simples, né? Eu não sei se nós temos aqui mantenedores de escola que estão pensando nessa questão da infraestrutura para você gravar, para você televisionar uma aula presencial ao vivo. Tá? Mas não é muito simples, você tem que ter ali um tripé grandão, você tem que ter o instrumento que você vai usar para gravar aquela aula, você tem que ter uma internet com uma banda larga muito boa, porque aquilo tem que funcionar, não uma sala, mas todas as salas daquela escola ao mesmo tempo. Então, vejam, a infraestrutura que você tem que cabear todos os equipamentos, porque o Wi-Fi ele tem oscilações, né? Então aí imagina no momento que você tem muito uso do Wi-Fi, você pega uma sala de aula e se o professor caiu ali, acabou a transmissão. Olha, eu acho que a Rosana falou aqui da questão da acústica, muito bom, Rosana. Vocês vão ter que providenciar aquele fone Bluetooth para os professores, porque não adianta querer pegar o som ambiente, né? Vai ter ruído de carteira, vai ter o próprio problema acústico, você vai ter, olha, além do que, dependendo da sala de aula que vocês têm nas escolas de vocês, pode dar brilho na lousa, e aí o professor escreve na lousa e ninguém enxerga. Quer dizer, o aluno ali no presencial enxerga, mas o aluno que está em casa assistindo a transmissão, ele não enxerga. Então, eu sinto pessoalmente que a melhor solução não necessariamente é televisionar, mas você fazer um calendário de aulas presenciais, onde você reserva uma parte da carga horária do professor para não ter aula. Eu até brinco, não abram as escolas na quarta-feira, né? Deixa todo mundo, deixa a quarta-feira para fazer aquela sanitização forte na escola, né? Ela será constante, mas aí você pega um dia para fazer uma coisa até mais forte, mais parruda. E aí aquela carga horária, aqueles 20% da carga horária do professor, ele usa para fazer produção de videoaula, tá? Olha, a Márcia mesmo está aqui contando que ela está trabalhando em providenciar toda essa infraestrutura e é muito trabalhoso e muito caro, é mesmo, Márcia, né? E assim, nem todos os colégios vão ter condição ou vão ter condição de fazer isso talvez para um ciclo ou para algumas matérias, algumas disciplinas selecionadas, né? Então avaliem essas questões e pensem o quanto vocês têm que dividir entre aula televisionada e videoaula, né? Mas a gente tem que, obviamente, encontrar uma maneira de acomodar a carga horária do professor para que ele faça também essa produção de conteúdos. Agora, óbvio, né? A gente pode usar material do YouTube, ok? Tem muita coisa. Olha, a Márcia falou aqui, né, que não sabe se será totalmente eficiente. Esse é o risco, viu, Márcia? Então, assim, pessoalmente, eu diria para vocês o seguinte: nem comuniquem à comunidade, às famílias, de que, olha, nós vamos televisionar todas as aulas. Digam que vai ser um misto de soluções, um pouco de televisionamento, um pouco de videoaula, um pouco de material em plataforma,
Porque se vocês tiverem dificuldades com a parte esse processo de televisionamento das aulas, você não começou tudo prometendo e teve que voltar atrás e fica, né, a escola perde um pouco da credibilidade com as famílias. Se você televisionar e você vê que funciona, aí você pode ir aumentando, né, você pode ir aumentando a quantidade de aulas televisionadas na medida que todo mundo vai ganhando segurança naquilo. Mas de verdade, eu penso que a combinação de soluções será o melhor caminho. Então aqui, assim, eu sempre, quem trabalha com ensino híbrido sabe que o melhor vídeo sempre é o vídeo feito pelo próprio professor. A melhor videoaula é a videoaula com o professor da turma, ok? Mas nós estamos num momento muito especial, então se for preciso, façam, né? O professor pode fazer essa curadoria, buscar materiais que já estejam prontos, videoaulas que já estejam prontas, basta dar o crédito para quem fez. E aqui, olha, para quem entrou um pouquinho depois, peçam o PDF dessa live que eu mando para vocês, tá aí no alto da tela o meu contato de WhatsApp, tá bom? Eu vou dividir aqui com vocês algumas ferramentas que são todas gratuitas e que permitem que o professor grave videoaula. Então, ele pode usar Screencastify, Loom, ScreenApp.io, o Screencast-O-Matic. Então, de novo, depois vocês pegam esses nomes pelo PDF, é só colocar no Google que vocês encontram a ferramenta. Não tem, falem para os professores, nenhum deles tem que ser William Bonner. Então, assim, porque às vezes eles querem que fique tão perfeito que eles ficam regravando inúmeras vezes. Gente, errou, tossiu, continua, errou uma palavra, retoma a frase, começa novamente, né? Não, a gente não tá aqui para fazer, sabe, telecurso primeiro grau ou telecurso segundo grau. Combinado? Então tá aqui a lista de ferramentas, vocês podem até tirar um print se quiser, se não pega depois no PDF comigo. Agora, quando a gente trabalha com videoaula, o mais importante é que essa videoaula venha acompanhada de uma tarefa venha junto, aí ó, a gente, né, venha junto com uma tarefa de acompanhamento. Porque é a única maneira da gente também controlar se o aluno está seguindo, essa videoaula vai ser colocada ali numa plataforma, numa trilha de aprendizagem. É a única maneira da gente ver se o aluno está, de fato, dando sequência na trilha de aprendizagem. Então, mesmo que ele seja um daqueles alunos que vem para a aula presencial, ele vai ter ali um tanto que ainda estará de maneira digital. Então, a única maneira da gente saber se essa trilha está sendo cumprida é justamente se a gente faz essas tarefas de acompanhamento. A Patrícia está me perguntando aqui do Canvas, adoro o Canvas, viu? O Canvas, ele ajuda nesse momento, é uma LMS muito boa, não é gratuita, tá? Ele não é gratuito, mas ele é excelente. Então, ele pode ser uma saída. Tem outras saídas, né? A escola pode, de repente, pleitear a licença do Microsoft Teams, pode pleitear uma licença do Google for Education, né? Tem escolas que estão fazendo a sua própria plataforma. Então, tem vários caminhos que a gente pode seguir. E, às vezes... olha, a Helena já trabalhou com Canvas. Coloca aqui se você gostou da experiência, Helena. Que aí isso ajuda a Patrícia. Às vezes tem soluções para trilha mais simples do que a gente imagina, sabe? Às vezes até trabalhar com
as próprias agendas, né, digitais, a gente pode ali colocar a sequência, é que fica muito mais difícil para fazer o acompanhamento, muito mais difícil. O Canvas é uma das melhores que eu conheço, mas tem como você conseguir outras que, né, as escolas não precisem fazer investimento nisso, né? Até porque a escola está muito prejudicada, né? Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei aqui uma listinha de tarefas, porque quando a gente fala de tarefa, que vem depois do vídeo, depois da videoaula, gente, assim, não precisa ser aquelas tarefas com cara de lição de casa, tá bom? Não precisa, vale a pena a gente aproveitar esse momento atípico para a gente experimentar tarefas de outras naturezas. Então aqui eu coloquei tarefas, atividades gamificadas, atividades colaborativas, portfólios digitais. Olha como o aluno começa a ficar com cara de protagonista, porque ele não está naquela tarefa típica com cara de lição de casa. A gente fica de novo com aquela cara de testar se ele conseguiu reter aquele conhecimento que o professor transmitiu. Em atividades dessa natureza, o aluno tem que trabalhar. Então, a gente começa a trazer o conhecimento para uma outra área onde ele vira um saber. Então, e agora é uma época tão boa, apesar de toda essa crise, porque a própria crise, por exemplo, como é que a gente vai fazer a antiga e velha prova, né? Então a gente tem uma oportunidade agora de usar até atividades que têm essa natureza diferente, como ferramentas avaliativas, para a gente começar a mudar o mindset dos docentes, dos alunos, das famílias, sobre como fazer uma avaliação, um diagnóstico efetivo, tá? Na educação infantil, Rosana, a mesma coisa. O que vai mudar é o tipo de tarefa. Então a professora pode fazer videoaula, e aqui eu vou dizer que é até mais fácil, porque como as crianças na educação infantil, elas fazem tarefas o tempo inteiro. Então elas fazem pinturas, elas fazem pequenas esculturas com massinha, elas fazem elas montam um boneco com restinho de sucata. Então, a mesma coisa. Então, se a gente pegar, por exemplo, que nem no inglês, a gente trabalha muito na educação infantil uma história linda, que é da lagarta que vira borboleta. E a gente usa essa contação de história em inglês para trabalhar os nomes das frutas e as quantidades, os numbers, né? E a gente trabalha também as cores, né? Porque cada fruta tem uma cor. Então a caterpillar, né? A lagarta, ela come 3 morangos, 2 peras e assim vai. Então você pedir para a criança, né, fazer uma lagarta de massinha, ela trazer as frutas que está na própria geladeira. Então assim, na educação infantil, Rosana, é até mais fácil fazer esses tipos de tarefa, tá? São tarefas talvez um pouco diferentes dessas, mas a gente pode fazer um portfólio digital com a educação infantil. Se a criança junta ali a lagartinha dela feita de massinha e as frutas que ela selecionou da geladeira, a mãe pode fazer um vídeo ali da criança em que ela mostra o palcozinho que ela montou e põe ali num portfólio digital, tá bom? Eu acho, na verdade, sensacional. E as professoras de educação infantil, elas são ótimas, porque elas já têm esse espírito de que o aprendizado se dá por meio de fazer coisas. Eu vou colocar aqui para vocês
Aqui, algumas ferramentas de gamificação. Se alguém de vocês tiver interesse, depois eu tenho também materiais que eu posso, em que eu detalho como que se usa essas ferramentas gamificadas, e a gente usa elas, viu, Rosana? A gente usa sim na educação infantil, tá? Assim, é incrível como as crianças de 4, 5 anos aprendem rápido. Vejam como elas são espertas procurando o desenho delas no Netflix ali no tablet ou no celular do pai e da mãe, tá? Então, assim, ferramentas de gamificação, Kahoot, Quizzes, Quizalize, Gimkit. Então, se vocês quiserem, dá um print da tela ou pede para mim, tá? Que eu mando o material completo em PDF, me peçam pelo WhatsApp. Então, assim, também, pegando só pelo nome, vocês entram no Google, vocês conseguem localizar a ferramenta. Se precisar aprender a mexer, fala comigo que eu tenho muito material para dividir. E os portfólios, né? A gente falou aqui da criança montar ali tipo um palcozinho e a mãe gravar e a criança descrever e aí aquilo ir para um portfólio digital. Que ferramentas a gente tem para portfólio digital? A gente tem uma ferramenta, essa aqui é de educação infantil, é um app, ok? Chamado ClassDojo. Ele é um pouco mais, como é para criança pequena, a gente tem que fazer o cadastramento das crianças, mas ele é muito bacana porque ele pode ir o ano inteiro, faz tipo um portfólio da jornada do ano inteiro da criança. Essa segunda é sensacional porque ela é bem simplesinha, não precisa de cadastramento e assim dá efeitos maravilhosos, assim, é muito boa o Padlet. Eu também tenho alguns materiais para ensinar a mexer no Padlet. O Seesaw também é para criança, é um portfólio com uma linguagem visual mais ligada à criança da educação infantil e Fundi 1. E aí, para os estudantes de Fundi 2 e de ensino médio, você pode até usar o Google Sites, ou blogs, né? Eles podem fazer blogs, então assim, tem muito lugar onde a gente pode fazer ali, montar uma prateleira onde vem todas as tarefas, né, as atividades em que o aluno fez para que aquele conhecimento que ele está ali lidando se torne em saber. Eu ainda vou colocar aqui para vocês ferramentas colaborativas, né? O que é a ferramenta colaborativa? E olha como isso vai ser importante para a fase de revezamento. Olha, eu tô super feliz que eu tô vendo vocês fazendo assim, com a palminha, com o coração, porque sim, gente, olha, tem muita, e eu vou dizer, 90% disso aqui é gratuito, tá? 90% é gratuito. Normalmente o que eles fazem? Eles dão as ferramentas um tanto gratuito, e aí se você quer recursos mais sofisticados, aí você tem que ir na linha do pago. Mas eu vou contar para vocês que a maioria das vezes dá para usar dentro dos recursos das versões gratuitas, tá bom? Então, aqui as ferramentas colaborativas vão ser sensacionais para essa fase de revezamento, porque a gente precisa de novo colocar os alunos para trabalhar juntos, viu? Olha, a Márcia está aqui falando que então tem muita coisa boa, viu, Márcia? A gente precisa fazer trocas entre nós, a gente está muito isolado nas instituições. Então, aqui nas colaborativas é para a gente colocar 3, 4 alunos para trabalhar no mesmo documento, no mesmo arquivo, na mesma área dentro da internet. Então, assim, tem uma ferramenta do Google chamada Blogger, em que várias pessoas podem
conjuntamente trabalharem, montarem um blog juntas, os documentos do Google, mesmo as versões da Microsoft, né? O Word, o PowerPoint, você pode também colocar os alunos, agora já é possível colocar os alunos trabalhando todos juntos na mesma ferramenta. Aqui o Google Slides é a versão do Google do PowerPoint. Então assim, e eles fazem coisas maravilhosas. Desafie os alunos. Peça para eles fazerem com GIFs, que são aquelas imagenzinhas que ficam se movimentando, né? Peça desafios, peça para eles colocarem GIFs, para eles colocarem essas ilustrações modernas, né? Que tem assim, que são ilustrações, né? Não são antigamente, na minha época, eu usava clip art. Vocês lembram do clip arts? E alguém tá me perguntando aqui, olha, duas coisas, se ficará gravada essa live, ficará, ok? E o outro, se os sites de gamificação são gratuitos. São maravilhoso, não é? E de novo, eles têm que nem pega o Kahoot, que é um dos mais conhecidos, ele tem a versão paga, mas gente, eu vou falar, eu nunca usei. Inclusive, aqui uma dica, vou aproveitar que a gente tem tempo. Todas essas ferramentas de gamificação, elas geram relatório. Olha que sensacional! Então você pode ali fazer ao vivo com os alunos, ou você pode mandar fazer ao longo da semana, ao longo dos próximos 2 dias. E depois, quando acabou o prazo, você fecha ali, e parece um videogame, tá? Parece aqueles joguinhos que a gente faz no celular, que ganha 1 estrelinha, 2 estrelinhas. Se eles fazem coisa certa, eles ganham poderes, ganham recompensas, eles podem errar e eles não são penalizados, tem um monte de coisa. E depois, quando você encerra, você vai lá e puxa um relatório e sai todo mundo, quem fez, quem não fez, quem fez, como é que foi a performance, tá? E lembra da coisa do sucesso? Então, o aluno pode ir lá e fazer de novo. Não gostei. Ele pode retomar a videoaula, olhar novamente e fazer o jogo de novo. Então, assim, ele termina a experiência dele com um sentimento positivo, tá bom? Então aqui eu deixei essas ferramentas colaborativas, alguém até falou aqui no bate-papo de vocês, precisou desse material completo, me manda uma mensagenzinha de texto no WhatsApp, tá aí o meu contato, que eu mando para vocês o PDF completo, tá? Muito bem, então, aqui para a gente fechar a nossa live, eu vou colocar agora para vocês um guia do que a gente precisa, né? Eu sei que a maioria de vocês aqui é liderança em instituição escolar, então eu montei como se fosse um passo a passo, tá? Aqui, os próximos passos. Então, de novo, a gente não sabe se as escolas voltarão em outubro, em novembro, em janeiro, em março. Eu sei que isso está sendo um sofrimento para todos nós, essa não é o quando vai acontecer, mas a incerteza, né? A incerteza é que é muito difícil, vocês concordam? Então, mas não tem o que fazer. A gente só vai saber o momento em que a gente vai retomar mais para frente. Agora, o que a gente pode com certeza é começar a montar esse cronograma. Ó, a Cláudia falando aí da incerteza, né? Né? Dá até uma dor no coração. Então, assim, a gente pode montar esse cronograma, esses próximos passos e já ir trabalhando nesse cronograma. E mais importante
é que é fundamental vocês comunicarem esse cronograma para todos os seus docentes e para todas as famílias. É um cronograma em que você tem os passos, você não tem as datas ainda. Mas se você já tem os passos e você conta para os professores como vai ser, se você conta para as famílias como vai ser, para os colaboradores, todo mundo, aquele sentimento de ansiedade melhora muito. Então eu vou colocar aqui, eu fiz uma coisa bem simplesinha. Então, primeira coisa, mapear o seu time docente. Mapear, como assim mapear? Porque assim, nós entendemos, e essa informação a gente já tem, de que se a gente tem um professor dentro do grupo de risco, pelo menos na fase 1 do retorno às aulas, esse professor vai continuar dando aula na sua casa online. Então, é fundamental que cada escola tenha esse mapeamento. Quantos professores no grupo de risco eu tenho? Porque você pode ter um professor mais idoso que você sabe que ele está no grupo de risco por conta da idade. Mas de repente você tem um professor ali de 30 anos que tem diabetes e você não sabe. Ou que tem asma e você não sabe. Então é muito importante fazer esse mapeamento. Até porque esse mapeamento vai provocar uma conversa com seus docentes e um entendimento entre a escola e o professor. Porque é óbvio que todos nós estamos com medo de voltar, né, de sair do isolamento e da gente sofrer uma contaminação. Então esse medo, ele só vai ser resolvido conversando com as pessoas, né? Mostrando quais serão as providências que a escola vai tomar para garantir a segurança, fazendo combinados individuais com cada um dos professores, né? A gente vai ter que humanizar essa relação. Então, esse mapeamento, ele é muito importante e ele vai dar muito trabalho, porque ele é quase que uma conversa professor com professor, ok? Então, essa é a etapa 1. A etapa 2 é mapear os alunos. Então, aqui aqui a gente pode fazer isso via formulário, via WhatsApp, como for mais fácil, como a escola já normalmente se comunica com as famílias. Porque é fundamental que a escola saiba qual é o tamanho da população de alunos que tem o desejo de retomar a aula presencial na fase de revezamento. Porque essa informação vai transformar totalmente o teu plano de ação. Então, um cenário vai ser se você tiver 20% das famílias querendo mandar os filhos para a escola. Outro cenário é se você tiver 50%. E eu tenho certeza que entre vocês, a gente com certeza vai ter cenários diferentes. Né? Uma escola na periferia vai ter muito mais necessidade, porque as famílias vão ter mais necessidade desse envio do aluno para a escola, do que uma outra escola fora da periferia. Então, esse mapeamento é fundamental. E aqui eu até coloquei para montar a turma A, a B e a C, né? A turma A, como a gente na fase 1 vai poder ter 35% dos alunos só, então a gente vai ter 3 turmas. Ou a gente vai ter 2 turmas para revezar no presencial e uma turma que não quer vir para o presencial e que vai ficar 100% online.
Ou pode acontecer da gente ter a turma A e uma turma A para o presencial, com 35%, 30% e 70% dos alunos quer ficar ainda em casa. Agora, assim, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: na hora que vocês forem fazer esse mapeamento dos alunos, vocês precisam explicar para as famílias que o que a família optar foi optado. Então, se a família disse assim, não, durante a fase 1, eu não vou mandar o meu filho, ela só vai poder mudar de posição quando a gente entrar na fase 2. Porque imagina se você tem uma escola de 500 alunos, e aí você faz um primeiro mapeamento e descobre que só 200 alunos virão para o presencial. Só que aí, daqui a pouco, quando você olha, tem uma mãe que fala, eu pensei bem, e agora acho que eu quero mandar. E aí, de repente, dos 200, os 200 viram 400. Quer dizer, tudo que você estruturou para que aquela engrenagem híbrida das videoaulas, do intercalamento de videoaula com as aulas presenciais, com talvez a gravação de algumas aulas presenciais para enviar para quem ficou em casa, as atividades digitais, toda essa estrutura que você organizou, ela desmorona. Então, é muito, muito importante que vocês deixem claro para as famílias que esse mapeamento é o que vai gerar informação para as tomadas de decisão. Se a família começar a perceber que a escola voltou, que está tudo bem, que não teve nenhuma crise na escola, que está todo mundo em segurança, quando entrar a fase 2, ela pode, aí é um novo mapeamento. A tendência é que da fase 1 para a fase 2 a gente tenha de 14 a 28 dias de diferença de uma fase para outra. Tá? Então, quer dizer, a gente precisa deixar isso bem claro com as famílias. Eu sempre falo, né? O bem combinado dá tudo certo no final. Ok? Que bom, Silvia, que bom. E aí, de novo, aí a família também faz a sua programação, certo? Então, se ela falou, eu só volto com meu filho na fase 2, ela tem que se estruturar em casa. Não adianta ela falar, meu filho vai ficar em casa e ficar reclamando do homeschooling, né? Então, isso tudo é um jogo de conversa, de negociação, de acordo. A comunicação com as famílias agora, com os professores, que nem a gente falou agora há pouco, é a chave de ouro de dar tudo certo, ok? Terceira etapa, montar um novo calendário. E você só vai montar esse novo calendário híbrido, né, contemplando todas essas vertentes que nós conversamos até agora, se você tiver o mapeamento dos professores e o mapeamento dos alunos. Senão não tem como começar a montar. E é aí que fica aquela angústia da incerteza. Então, se você já coletou as informações dos seus docentes e do seu alunado, você pode já montar um calendário e aí vejam, não importa, a gente pode começar em outubro, em novembro, em janeiro, em março, o calendário está pronto. A gente já sabe, a família já sabe. Você pode até lançar uma prévia do que seria esse calendário para a família. Então fica todo mundo mais calmo e entendendo que a escola está preparada.
Eu acho que esse é o maior sentido que a liderança escolar tem que dar hoje, muito mais do que a gente ficar dizendo que a gente vai pôr álcool gel, que a gente vai ter tapete higienizante, que vai aferir febre das crianças. Eu acho que é dar um chão pedagógico, um chão de estrutura de como que essa escola vai funcionar durante a fase 1. E aí, somando isso a tudo que vocês estão contando das medidas de segurança, né, uso de máscara, o shield, como que vai ser na hora do intervalo, somando essas duas coisas, a família vai ganhar uma confiança nas instituições, um norte pronto. Isso mesmo, que olha, isso vai criar um vínculo que, assim, a escola vai ser a referência para a família. Eu tenho visto vários anúncios de lives, de mini encontros, congressos, já falando de rematrícula. Se a comunidade escolar de vocês tiver assim, ó, fechada e confiante no que a escola fez durante essa crise, vocês não têm que se preocupar em nada com a rematrícula, ok? E finalmente, capacitar os professores, porque, de novo, montar atividades gamificadas, atividades colaborativas, montar atividades digitais, gravar uma boa videoaula, tudo isso demanda capacitação. E aqui é um grande problema que a gente tem. E aí, nesse sentido, a gente tem feito na Seva Educacional um trabalho muito forte de oferecer capacitação de professores pro bono, tá? A gente faz isso normalmente, mas a gente está neste período, a gente tem inclusive um curso de formação chamado Brilhando na Educação Mediada por Tecnologias, que a gente está disponibilizando para qualquer instituição de educação básica ou de ensino superior no Brasil, com um conjunto de ferramentas, de conteúdos, de aulas gravadas, de webinars, em que a gente ensina o docente a transitar melhor nesse ambiente digital. Então, assim, além de eu poder passar para vocês o PDF dessa live, fiquem à vontade, se vocês quiserem, esse curso, ele é um curso gratuito, ele tem 25 horas de formação, ele é assíncrono, então o professor faz no momento que for melhor para ele, e no final a gente dá a certificação do curso, tá bom? É isso, pessoal. Eu agradeço muito, muito. Deixo aqui o meu thank you, né? Porque a Seven, de novo, o nosso forte é esse trabalho do inglês, dos programas bilíngues em colégio, do trabalho de desenvolvimento forte e sustentável do ensino de inglês nas escolas. Então, assim, agradeço um montão. Adorei a participação de vocês aqui na nossa live. Tem que ser assim mesmo, a gente não pode mais ser passivo, ficar ouvindo alguém ali falando, a gente tem que ser ativo o tempo todo, porque a gente só aprende fazendo, né? A gente e os nossos alunos, então tem que ter interação, atividade, coisas mão na massa, investigação, é isso. Tá bom? Olha, muito obrigada pela atenção de todos e eu tô encerrando aqui a nossa live. Um beijão, bom final de semana para vocês.